Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai ver sobre o artigo 8 da primeira questão da Suma Teológica. Neste artigo, Santo Tomás discute se a doutrina sagrada se vale de argumentos e ele vai mostrar que sim e que tipos de argumentos são esses. Bom, a primeira objeção consiste no seguinte, que segundo Santo Ambrósio, rejeitem-se os argumentos quando se busca a fé. Então, como nesta doutrina, ela é sobretudo, nesta doutrina, a doutrina sagrada, é sobretudo a fé que se busca. Então, segundo o Evangelho de São João, estas coisas foram escritas a fim de que acrediteis. Então, parece, que a doutrina sagrada não poderia se utilizar de argumentos. Então, logo, não se vale de argumentos. Na segunda objeção, ademais, se ela se valesse de argumentos, seria de argumentos de autoridade ou de razão. Então, se a doutrina sagrada se utilizar de argumentos de autoridade, não convém a dignidade da doutrina sagrada, da sacralidade dela, porque, segundo Boécio, o argumento de autoridade é o argumento mais fraco de todos. Então, por exemplo, quando você diz, tal coisa é de tal modo porque foi fulano que falou, foi um grande filósofo que falou, ou foi uma pessoa muito renomada dos tempos atuais que falou, então você está acreditando naquilo não porque aquilo realmente seja verdade, mas porque foi aquela pessoa que tem autoridade, aquela pessoa que é bem renomada, bem vista na sociedade, falou. Então, por isso que ele está dizendo que o argumento de autoridade é o mais fraco que tem. Se for de razão, não convém também, pois, segundo Gregório, São Gregório, onde a razão humana oferece a prova, a fé não tem mérito algum, porque a fé está acima da razão humana, então se você está baseando somente na razão humana, então você está tirando o mérito da fé. Esse que é o sentido, a lógica aqui. Então, baseado nisso, nesses argumentos, logo, a doutrina sagrada não se vale de argumentos, não se utilizaria de argumentos, não poderia se utilizar de argumentos. Aí Santo Tomás já começa o contraponto, em sentido contrário, se diz do bispo na carta a Tito, que fique apegado ao ensinamento seguro conforme a doutrina. Ele deve ser capaz de exortar na sã doutrina e de refutar os adversários. Então, com isso daqui, já mostra o seguinte, que é preciso que se apegue ao ensinamento seguro conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina sagrada, a doutrina da Igreja Católica. E que, através disso, seja capaz de exortar na sã doutrina da Igreja Católica, ou seja, incentivar a pessoa a seguir realmente a doutrina da Igreja Católica, o que Deus fala que está certo, o que Deus fala que está errado, o que a gente deve fazer enquanto católico, enquanto cristão, e o que a gente não deve fazer, e de refutar os adversários, ou seja, refutar todos aqueles que sejam contra a doutrina da Igreja Católica, contra a verdade revelada por Deus, de acordo com como Deus vê esta verdade que Ele mesmo revelou para nós. Então, aqui a gente já vê que é necessário argumentar. Se você vai rebater, refutar os adversários da igreja, e você vai incentivar as pessoas a seguirem essa doutrina da igreja, levá-las a seguirem a doutrina da igreja e a praticar essa doutrina, claro que você vai precisar argumentar para fazer isso. E aqui vem o respondo. Então, assim como as outras ciências não argumentam para demonstrarem os seus princípios, e sim para demonstrarem a partir deles outras verdades em seu campo, da mesma forma, a doutrina sagrada também usa da argumentação a partir de seus princípios, os artigos de fé, para manifestar outras verdades. Então, por exemplo, na matemática, a gente tem como princípio, por exemplo, o ponto, que é adimensional, e a reta, que é formada por dois pontos. E a partir desses princípios, você vai construindo, por exemplo, outros princípios, outras verdades da geometria. Você consegue, através desses princípios de reta, ponto,
chegar em outros conceitos, na verdade, não princípios, mas outros conceitos da geometria. E, da mesma forma, a doutrina sagrada vai se utilizar dos seus princípios. Só que quais são os princípios da doutrina sagrada? Os artigos de fé. Então, a doutrina sagrada vai usar os princípios dela, que são os artigos de fé, para manifestar outras verdades a partir, derivadas desses princípios. Então, como exemplo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, utiliza a ressurreição de Cristo para provar a ressurreição geral. Então, assim como Cristo ressuscitou, dos mortos, todos nós ressuscitaremos em alma e corpo. Então, nossos corpos também ressuscitarão, assim como o corpo de Cristo ressuscitou. Para aqueles para aquelas almas que estão no céu, o corpo que ressuscitará será um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo. Então, a partir desse artigo de fé, que é a ressurreição de Cristo, que é um dos princípios, um dos dogmas, da doutrina católica, da doutrina cristã, a partir desse artigo de fé, é que se prova a ressurreição em geral de todas as pessoas. E nas ciências filosóficas, as ciências inferiores não provam seus princípios e não se defendem de quem os negam, deixando isso para uma ciência mais elevada, porque essas ciências inferiores se submetem a essas ciências elevadas. Então, quem, na verdade, vai refutar esses princípios dessas ciências inferiores vão ser essas ciências superiores. E vão também provar esses princípios. Essas ciências superiores vão provar esses princípios e refutar quem nega os seus princípios. Então, ele cita aqui como exemplo a metafísica, que é a mais elevada de todas as ciências humanas, porque ela vai tratar dos seres, o que são os seres, E aí ela vai, então, debater com quem nega seus princípios, desde que essa pessoa conceda algo. O que isso significa, conceda algo? Que essa pessoa concorde em alguma coisa com a ciência da metafísica. Se a pessoa concordar com algo da ciência da metafísica, então tem como você utilizar os princípios da metafísica para debater com essa pessoa, para refutar os argumentos dessa pessoa e explicar, olha, do jeito que você está pensando não é assim, é assado, é dessa maneira que você tem que pensar por conta disso, disso e disso. Aí dá para argumentar, debater, discutir e chegar na verdade. Agora, quando isso não acontece, quando a pessoa não concede nada, quando a pessoa nega totalmente, por exemplo, a metafísica, ela não crê em nada da metafísica, ela não aceita nada que venha da metafísica, aí não tem o que fazer. Como que você vai argumentar com uma pessoa que não segue nenhum princípio daquela ciência, ela nega toda aquela ciência, não tem o que fazer. Então, resta fazer o quê? Apenas refutar os argumentos de quem a nega. Então, você vai refutar o argumento que a pessoa está utilizando para negar os princípios dessa ciência, e não mais utilizar os princípios dessa ciência para mostrar para ela, olha, na verdade, você entendeu errado esse ponto, você tem que entender dessa maneira. E da mesma forma, a Sagrada Escritura, como não tem outra que lhe seja superior, porque ela toda é construída da revelação divina, então não tem nada superior a isso, ela terá que debater com quem nega seus princípios. E aí ela o fará através da argumentação, quando a pessoa aceita algo da revelação divina. Então, se você está debatendo com outro cristão, seja ele católico ou protestante, aí você pode usar pontos da Sagrada Escritura, os artigos de fé, para poder debater e discutir com a pessoa e chegar na verdade. Mostrar para a pessoa, olha, o que você está dizendo está errado, ou a outra pessoa mostrar para você, olha, o que você disse aqui, na verdade está errado, por conta disso e disso e disso que a gente encontra na Bíblia. Então aí dá para ter um debate sadio, saudável, e se chegar na verdade. Agora, quando você vai debater com um ateu, aí não tem como você usar a Bíblia, não tem como você usar os artigos de fé, porque ele não acredita em nada. Aí é que a gente vai para outra parte. Então, para discutir com os hereges, utiliza-se as autoridades, Quais autoridades? As autoridades dos apóstolos, dos profetas e do próprio Deus, como argumentação.
e os artigos de fé para combater os que negam outro artigo. Então, digamos que a pessoa negue aqui a ressurreição de todas as pessoas em geral. Aí você fala, não, essa sua visão está errada, porque assim como Cristo ressuscitou e Cristo é o primogênito em tudo, todos vão ressuscitar. Então está rebatido, você usa um artigo de fé para combater a negação de outro artigo de fé. E isso só pode ser feito quando a pessoa crê em algo a respeito da doutrina cristã. Se não crê em nada, aí a gente passa para a próxima etapa, que é a seguinte: mas se a pessoa não acredita em nada do que foi revelado, não tem como provar com argumentos os artigos de fé, apenas refutar os argumentos que a pessoa oporia à fé. Então, nesse caso, a gente não vai usar nenhum artigo de fé, a gente não vai usar nenhuma passagem bíblica para tentar refutar os argumentos da pessoa. O que a gente vai fazer é refutar a oposição que essa pessoa tem à fé, demonstrando que a oposição que ela tem à fé é falsa. E aí, como que isso se dá? Por que a gente consegue fazer isso? Porque como a fé se apoia na verdade infalível, qual que é a verdade infalível? O próprio Deus. O próprio Deus é a verdade. E essa verdade infalível foi revelada para nós. Então, a nossa fé, ela não se apoia em qualquer tipo de verdade religiosa, digamos assim. Ela se apoia na própria verdade mesmo, na própria revelação verdadeira de Deus. E essa fé na própria revelação verdadeira de Deus, claro que ela é uma fé na verdade infalível, porque veio do próprio Deus, diretamente do próprio Deus. Então, essa fé se apoia na verdade revelada por Deus, segundo o próprio Deus, da forma como Deus vê essa verdade que ele mesmo revelou para nós. Então, essa verdade não tem, essa fé, ela se apoia numa verdade que não tem como estar errada. E por não ter como estar errada, claro que todo mundo que tentar demonstrar o contrário disso, do que é verdadeiro, vai estar errado. Então não vai ser, na verdade, uma demonstração de que aquilo que a gente está acreditando está errado. É a pessoa, na verdade, que está tentando provar que o errado é certo, que está errada. E dessa forma fica fácil a gente provar que o que a pessoa está fazendo é falso, que o que a pessoa está tentando demonstrar está errado. Então, por isso que ele fala, fica claro que as provas contra a fé não são verdadeiras demonstrações. Por quê? Porque essas provas estão indo contra a verdade, que é o próprio Deus. Então, se essas provas elas estão indo contra a verdade, que é o próprio Deus, claro que elas não são verdadeiras, elas só podem ser falsas. Então, basta a gente demonstrar isso, que a gente derruba todo e qualquer argumento contrário à fé cristã. E por isso a gente pode derrubar, demonstrar, refutar qualquer argumento contrário à fé cristã, porque a nossa fé é baseada na verdade que é o próprio Deus. Então não tem como estar errado e não tem como alguém refutar o próprio Deus. E aí vem a réplica à primeira objeção. Embora os argumentos da razão humana sejam impróprios para demonstrar o que se refere à fé, por que são impróprios para se demonstrar o que se refere à fé? Porque a fé é baseada na revelação divina, e a revelação divina ela está acima da razão humana. Então, você não pode simplesmente usar argumentos que sejam apenas da razão natural para provar uma verdade que está acima da razão natural. É nesse sentido que ele diz isso. Então, esses argumentos da razão humana são impróprios para demonstrar o que se refere à fé. Mas, por outro lado, a partir dos artigos de fé, a doutrina sagrada pode provar outras verdades. Então, como está aqui, a partir do artigo de fé da ressurreição de Cristo, a gente prova a ressurreição em geral de todas as pessoas. E aí a réplica à segunda objeção. É muito próprio desta doutrina, da doutrina sagrada, usar argumentos de autoridade. Aí vocês já vão ver os diferentes níveis de argumentos de autoridade utilizados pela doutrina sagrada, pois seus princípios vêm da revelação. Então, qual é a autoridade que a gente está usando, em primeiro lugar?
A autoridade do próprio Deus, a autoridade da própria verdade. Então, por isso que a doutrina sagrada se utiliza de argumentos de autoridade, porque ela é toda baseada na verdade revelada por Deus, que é também o próprio Deus. Então, deve-se acreditar na autoridade daqueles pelos quais a revelação se realizou. Isso não diminui a sua dignidade, embora o argumento de autoridade fundado na razão humana seja o mais fraco de todos, quando é fundado na revelação, é o mais eficaz de todos. Então, por que quando é fundado na revelação é o mais eficaz de todos? Porque agora você não está acreditando numa pessoa, você não está acreditando num cientista renomado, você não está acreditando naquele artista que todo mundo gosta, que todo mundo segue. Você está acreditando na própria verdade, no próprio Deus e na verdade que Deus revelou para nós, de acordo com a forma como ele entende essa verdade. Então, por isso que o argumento baseado nessa autoridade, que é a própria verdade, que é o próprio Deus, ele é o mais eficaz de todos, porque você está dizendo, olha, a própria verdade, o próprio Deus disse que isso é verdadeiro, então é verdadeiro. Ponto. Não tem o que discutir. E quais são aqui as autoridades daqueles pelos quais a revelação se realizou? As autoridades, como a gente vai ver daqui a pouco, as autoridades dos apóstolos e dos profetas presentes no cânon bíblico, no cânon da Sagrada Escritura, que nada mais é do que a Bíblia que a gente tem hoje, com os livros do Gênesis até o Apocalipse. E então é nessas autoridades que a gente vai se basear. A gente vai falar, olha, tal apóstolo disse isso, tal profeta disse aquilo. Por quê? Porque toda a Bíblia a gente sabe que é fruto, que é produto da revelação divina e toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Então não tem como estar errado, porque toda ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então tudo aquilo que está escrito, o autor, na verdade, o sujeito da Bíblia é o próprio Deus. Então, não tem como estar errado. É por isso que a gente vai se utilizar das autoridades dessas pessoas iluminadas pelo Espírito Santo que escreveram a Sagrada Escritura. Então, o que essas pessoas escreveram ali está 100% certo, não tem como estar errado, porque é fruto direto da revelação do próprio Deus. E aí a doutrina sagrada utiliza a razão humana não para provar a fé, mas para iluminar alguns outros pontos que esta doutrina ensina. E aí ele explica melhor isso. Então, assim como a graça não suprime a natureza, mas a aperfeiçoa, convém que a razão natural sirva à fé. Então, aqui, o que acontece? A graça de Deus, ela nunca suprime a natureza da pessoa. O que a graça de Deus, na verdade, vai fazer com a natureza da pessoa é elevar essa natureza da pessoa, é aperfeiçoar essa natureza, tornar essa natureza cada vez mais próxima, da natureza divina. Então, a graça não é que ela vai suprimir, ela vai eliminar, ela vai destruir a natureza própria daquela pessoa. Não, vai aperfeiçoar essa natureza, elevar essa natureza. Então, da mesma forma que isso acontece, da graça com relação à natureza, também convém que a razão natural sirva à fé. Então, a fé vai aperfeiçoar a razão natural, vai elevar essa razão natural. Assim como a inclinação natural da vontade obedece à caridade. Então, a gente usa a razão natural para servir a fé, e não o contrário, não usar a razão natural para que a fé a sirva, porque a fé está acima da razão natural, porque a fé já é um instrumento da graça de Deus para elevar a nossa razão natural para conhecer aquilo que está acima da nossa razão, da razão humana. E assim, da mesma forma, a inclinação natural da nossa vontade, ela tem que obedecer à caridade. A caridade, o que é? É obedecer a Cristo, é obedecer a Deus. Então, é obedecer à vontade de Deus. Então, a gente tem que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E aí ele segue, segundo o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, submetemos todo pensamento
à obediência de Cristo. Então, da mesma forma que a gente submete toda a nossa vontade natural à vontade de Deus, e isso aperfeiçoa a nossa vontade, faz com que ela fique cada vez mais próxima à vontade de Deus, da mesma forma a gente tem que submeter o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa razão natural à obediência de Cristo, à obediência de Deus. Então, desse modo, a doutrina sagrada também usa a autoridade dos filósofos, quando, por meio de sua razão natural, eles atingem a verdade. Então, se a gente tem algum filósofo que, pela razão natural, consegue chegar em alguma verdade da nossa fé, é claro que a gente vai usar o argumento desse filósofo, porque ele chegou na mesma verdade que foi revelada por Deus. Mas aí a gente já vai ver que essa autoridade aqui é a mais baixa de todas com relação às autoridades, os níveis de autoridades usados pela doutrina sagrada. Contudo, a doutrina sagrada se vale de tais autoridades como argumentos estranhos e com valor de probabilidade. Então, estranhos porque eles não se baseiam na fé, eles se baseiam na razão natural. E com valor de probabilidade porque, como eles se baseiam na razão natural, esses argumentos podem ter alguma falha. Nada garante que eles estejam 100% corretos, porque eles não estão baseados na verdade direta revelada por Deus, na Sagrada Escritura, por exemplo. Eles estão baseados na razão natural daquela pessoa, daquele grande filósofo que fez aquele argumento, que pensou naquele argumento. Então, aqui seria a autoridade mais baixa de todas com relação aos argumentos da doutrina sagrada, utilizados pela doutrina sagrada. Já quando a doutrina sagrada usa os argumentos de autoridade da escritura canônica, a escritura canônica é a Bíblia, o faz com propriedade, em vista da necessidade de argumentar. Então, quando se utiliza da Bíblia para argumentar, se utiliza para quê? Para defender a fé, para defender a doutrina sagrada e dizer que, por exemplo, aquilo que a pessoa está entendendo está errado, porque na Bíblia está escrito outra coisa. Então, com relação aos doutores da igreja, usa seus argumentos como próprios também, ou seja, como argumentos também baseados na fé, na revelação divina, mas eles são prováveis. Aqui são próprios. Quando é da própria Bíblia em si, são argumentos próprios, ou seja, eles estão baseados única e exclusivamente na revelação divina e não tem como estar errado. Aqui, esses argumentos dos doutores da igreja, eles também vão se basear na Bíblia, eles também vão se basear na doutrina da igreja tirada da revelação divina, mas eles não estão completamente baseados na Bíblia, porque eles estão raciocinando de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com a doutrina sagrada, mas não deixa de ser um raciocínio deles também, próprios deles também. Então, por isso que esses raciocínios são prováveis. É provável que esteja certo, porque eles estão baseados na sã doutrina da Igreja Católica, mas, como são pessoas humanas, eles podem cometer alguns erros, alguns equívocos. Então, por isso que é provável, é próprio, porque se baseia na verdade revelada por Deus, mas é provável porque essas pessoas são humanas e podem errar. O único que não pode errar quando fala de fé dentro da Igreja Católica, né, uma pessoa, né, que não pode errar, quando fala de fé, faz um pronunciamento de fé, é o Papa, porque quando o Papa fala, né, aí tem a infalibilidade papal, que é outro artigo de fé da Igreja Católica. Quando o Papa fala sobre algum artigo de fé, alguma coisa relacionada com a fé, com a doutrina da Igreja, o Papa nunca erra, porque quem vai falar por ele é Cristo. Então, Cristo vai falar através dele. Isso é um outro artigo de fé da doutrina católica. Então, a nossa fé, né, a fé cristã, a fé católica, baseada na doutrina da Igreja Católica, baseada na revelação divina através da Escritura Sagrada, através da Bíblia,
essa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos. Então, essas pessoas, esses apóstolos e profetas que escreveram os livros canônicos, eles não erram, porque eles foram totalmente inspirados pelo Espírito Santo e tudo aquilo que eles escreveram é 100% correto e verdadeiro, não tem erro, não tem como estar errado. Então, a nossa fé repousa neles, nessa revelação divina dos apóstolos e profetas, e não sobre outras revelações feitas a outros doutores. Então, por quê? Porque mesmo que Deus revele algo para outros santos, outros doutores, isso aconteceu, realmente aconteceu várias vezes na história do cristianismo, mesmo Deus revelando para esses doutores, eles são pessoas humanas que podem entender alguma parte dessa revelação de modo errado por serem humanos e serem passíveis de erro. Então, por isso que esses argumentos são próprios, porque vêm de Deus, mas são prováveis, porque pode ser que alguma coisinha ali esteja errado, esteja em desacordo com aquilo que Deus revelou. E aí o próprio Santo Agostinho diz: somente aos livros das Escrituras chamados canônicos atribuo a honra de crer. Então, livros das Escrituras chamados canônicos. Por que livros das Escrituras chamados canônicos? Porque ele está falando somente os livros contidos na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, que ele vai crer, porque tem os livros apócrifos que foram discutidos por 300 anos, né, nos 3 primeiros séculos, né, da história do cristianismo, e foi debatido se esses livros eram realmente verdadeiros, baseados na revelação divina, inspirados pelo Espírito Santo ou não, e viram que não era. Então é por isso que ele está dizendo, somente aos livros das Escrituras chamados canônicos. Esses livros apócrifos ele não vai crer de jeito nenhum. Ele atribui, né, Santo Agostinho atribui a honra de crer, com toda a firmeza, serem seus escritores incapazes de errar em seus escritos. Então ele está dizendo, eu só confio 100% em tudo aquilo que está escrito na Bíblia, porque aquilo tudo que está escrito na Bíblia foi escrito por pessoas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, que nunca vão errar porque foi o próprio Deus que escreveu. Ponto. Os outros, ou seja, os outros santos, doutores da igreja, se leio não é porque pensaram ou escreveram algo que eu considere verdadeiro. Então, não é porque, vamos até nos basear em Santo Agostinho, não é porque Santo Agostinho escreveu algo, Santo Tomás de Aquino escreveu algo, Santa Teresa d'Ávila escreveu algo, que aquilo tem 100% de verdade. Pode ter, né, e é provável que tenha algum errinho aqui, outro ali, mas no grosso vai estar certo, no grosso vai estar de acordo com a doutrina da igreja, tudo certinho. Mas sempre vai ter um erro aqui, um erro acolá, porque são pessoas, são seres humanos, não é fruto total da inspiração de Deus. Então, por isso que ele fala, os outros se leio não é porque pensaram ou escreveram algo que eu considere verdadeiro, por mais eminentes que sejam quanto à santidade ou à doutrina. Então, não é porque essas pessoas possam ser extremamente santas, extremamente cultas, sábias, que eles não podem cometer algum erro. Pode. Então, por isso que é provável. É próprio, porque é baseado na doutrina da Igreja Católica, tudo certinho, mas é provável porque ainda são pessoas humanas. Quando que essas pessoas não vão errar? Quando elas estiverem no céu e falarem algo. Aí, se a pessoa está no céu e fala algo, né, revela algo sobre Deus, vai estar certo, porque aí a pessoa está no céu, ela não tem como errar. Então, quando um anjo revela algo para uma pessoa, 100% certo. O que o anjo está falando, se a pessoa vai entender tudo direitinho ou não, são outros 500. Quando a Virgem Maria aparece, né, nas profecias, profecia de Fátima, de Massanete, aquilo que ela revela, aquilo que ela fala é verdadeiro. Se a pessoa vai entender direito do jeito que ela revelou ou não, aí são outros 500, é uma questão da própria pessoa, não daquela verdade que foi revelada pela Virgem Maria, pelos demais santos e anjos. Ou quando o próprio Deus revela algo diretamente para alguém também.